Para respondermos esta pergunta, nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada e ver o que ela nos diz. A Escritura nos revela um Deus que é soberano e todo-poderoso. Ele não é pego de surpresa por nada que acontece no mundo, muito pelo contrário. Ele sabe de todas as coisas, mas ele não sabe porque ele olha para o futuro. Ele sabe porque tudo o que acontece está no planejamento de Deus. Davi escreve no Salmo de número 139, no verso de número 16, o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele escreve os nossos dias, quando nenhum desses dias ainda sequer chegou perto de acontecer. No Evangelho segundo nos escreve Mateus, no capítulo 6, no final do verso 8, Jesus Cristo nos fala a respeito das nossas orações e como Deus já conhece aquilo que nós precisamos antes mesmo que nós sequer pensamos nisso. E o texto diz assim: porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Essa é uma verdade absoluta que permeia toda a Bíblia. Deus, ele é soberano e sabe de todas as coisas. Ele é o autor de toda a vida e de toda a criação. Sendo assim, onde se encaixam as orações em todo esse sistema? Porque lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, o irmão de Jesus vai escrever que as orações podem muito em seus efeitos. Para um leitor desapercebido da Escritura Sagrada, essas duas realidades podem parecer conflitantes, mas na verdade não é. Na verdade, é muito mais simples do que nós pensamos. A oração não é simplesmente algo que o cristão faz para mudar o planejamento de Deus, mas Deus, ele sim age na vida do ser humano, coloca a necessidade de orar no ser humano, faz com que ele ore e assim cumpre o seu propósito. É exatamente por isso que nós oramos e no final de todas as orações nós devemos sempre dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. O propósito da oração, meu irmão e minha irmã, não é mudar algo que Deus planejou, não é mudar o coração ou a mente de Deus. O propósito na oração que nós temos na Escritura Sagrada é sim termos um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Pela Escritura Sagrada nós lemos a vontade de Deus, a revelação perfeita de quem Ele é e da sua vontade para as nossas vidas. E quando oramos, quando fechamos os nossos olhos, conseguimos responder, conseguimos conversar com Ele, sendo que tudo isso, em cada detalhe, foi o próprio Deus que planejou e colocou no nosso coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos entender o que de fato é a oração. A oração é muito valorosa, mas nunca podemos pensar que somos soberanos e que a nossa oração muda alguma coisa. Ela é importante sim, mas isso porque ela já faz parte do planejamento soberano e perfeito do nosso Deus. Quando oramos, estamos fazendo aquilo que Deus nos ordenou e estamos cumprindo o que o Espírito Santo nos faz fazer e nos incomoda a fazer na nossa vida de relacionamento com Deus. Que venhamos a buscar cada dia mais ter esse relacionamento sincero e verdadeiro e entender que o nosso Deus, ele não é um ser humano como nós, ele não tem os nossos pensamentos, o planejamento dele não é como o nosso planejamento, mas ele é eterno, ele é imutável em todas as suas faces, ele é soberano e tudo aquilo que ele faz mediante a sua vontade. Ele coloca em nós a necessidade de orar, para que assim nós tenhamos simplesmente um relacionamento pessoal com Ele.